A paz do Senhor, povo santo. Paz. Sou o pastor Eliseu. Sou a pastora Cleide. Nós, esse mês, no canal Palavra que Salva, foi um mês de falarmos sobre perguntas e respostas que apareceram naquela enquete que começamos lá no iniciozinho do mês. E nós reservamos um tema e um vídeo especial sobre esse tema para a última semana do mês, né? Então, uma questão que apareceu com muita força lá na enquete dos stories lá era a questão da psicologia no ambiente da igreja, no ambiente pastoral, né? E como isso tudo se relaciona ou não se relaciona. Então, a pastora Cleide é psicóloga, nós reservamos um tempo aqui, não é muito, mas de reflexão sobre o tema, né? Eu então quero começar perguntando à pastora Cleide por que psicologia, assim, né? Por que fazer psicologia, né? Digo, a graduação e exercer, porque a pastora exerce, mesmo na clínica, né? Atendimento, né? Então, por que, pastora? Fala para nós aí um pouquinho disso. Bom, em primeiro lugar, eu faço terapia há muitos anos, né? Comecei terapia em 2005. Estava com um processo depressivo na época, um processo depressivo grave, inclusive. E começou a me chamar a atenção o fato de o que acontecia ali naquela sessão terapêutica, naquele acompanhamento, né, que se dava uma vez por semana, 50 minutos, de eu sentar na frente de uma pessoa, falar coisas minhas para ela, ela sempre me dando uma devolutiva, e de que forma isso trazia bem-estar para minha vida, trazia crescimento pessoal, trouxe a cura para a depressão, para as crises de ansiedade que eu tinha. Então eu comecei a ficar curiosa, né? O que acontece ali que me traz todo esse benefício? E aí eu resolvi estudar. Já estava com 35 anos, já estava graduada, né, em História, mas resolvi encarar a faculdade de Psicologia e não me arrependo, né, porque a curiosidade virou uma paixão. Eu não sei bem se fui eu que escolhi a Psicologia, eu acho que ela que me escolheu. Eu lembro também que foi um momento difícil, né? Porque foi concomitante, né? Foi junto ao mesmo tempo da teologia. Sim, eu fazia a graduação, né? O curso teológico pastoral na Universidade Metodista de São Paulo. E 2 vezes por ano eu ficava 15 dias lá, em São Paulo, estudando, fazia os trabalhos e as provas, fazia os trabalhos em casa, fazia a prova lá, ao mesmo tempo que cursava psicologia aqui, no Rio de Janeiro. Foi um momento difícil, um desafio enorme, mas a gente sempre sabe que quando as coisas estão dentro de um propósito, né, quando aquilo tá para ser na nossa história, alinham, as coisas, né, se alinham. E aí tive a ajuda do marido, né? E aí deu tudo certo. Que bom. Uma das questões colocadas lá é a questão da psicologia e o pastorado, né? Sim. Psicóloga versus pastora. Então, isso é amplo, então vamos aqui esmiuçar, né? Por exemplo, você atende um membro seu, né, na clínica, né? Você pode ser terapeuta do seu membro, de uma ovelha, né? Que no caso a ovelha é nossa, né? É uma questão para se pensar, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Não, como psicóloga eu não me sinto à vontade, não é ideal que eu atenda membros da minha comunidade de fé. Por quê? Porque o processo terapêutico ele vai envolver várias nuances e questões importantes em que uma relação muito próxima, né, eu sendo pastora, não seria bom nem para o paciente ou cliente, como também não seria bom para mim. São 2 aspectos da vida humana que são parecidos, mas são diferentes. A relação de pastora com um membro e a relação psicóloga, paciente ou cliente. São relações diferentes. Perfeito. Em que, se a gente não tiver cuidado, isso pode se misturar de alguma forma. E não seria sadio. E não seria sadio nem para a pessoa enquanto membro da igreja e poderia comprometer todo o investimento psíquico que ela está colocando no processo terapêutico, o investimento
financeiro, do seu tempo, poderia comprometer de várias formas. Talvez seria muito mais danoso do que saudável. Saudável, né? tanto para a pessoa quanto Então para seria mim. mais ético Não atendo. Eu, atender. particularmente, não atendo. Muito bom, muito bom. E aí, daí surge outra questão também, né, que me vem agora, que é até a questão das estações, né? Dentro do próprio ambiente da igreja, essa questão, nós já vimos isso em outros momentos, em outros lugares, né? Essa mistura. E o que você pode dizer um pouquinho sobre isso, né? No ambiente da igreja, você é pastora, isso que eu estou dizendo, né? Você não é psicóloga, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Bom, assim como eu não levo, eu tento separar muito bem as coisas. É claro que tanto a pastora quanto a psicóloga estão em mim. Claro. O meu olhar sobre a vida e as coisas sempre, de alguma forma, tem a psicologia e tem o pastorado. Porém, são ambientes diferentes, são propostas diferentes. A teologia, ela enxerga o homem, o ser humano, né, de uma forma geral, homem e mulher, indivíduos de uma forma, e a psicologia enxerga de outras formas. Verdade. É claro que quando eu estou na igreja, atuando como pastora, a psicologia muito me ajuda a entender, né, o comportamento das pessoas, as suas histórias de vida, as suas raízes, de onde elas vieram, entender as suas dores, as suas marcas. Ser mais empática Ser mais também. empática, acolhedora. Então, assim, são áreas diferentes, onde esses saberes, né, não tem que estar muito misturados. É claro que em todos os momentos eu me lembro que eu sou pastora e que eu sou psicóloga, mas a gente tenta sempre deixar caminhos separados. Sim. No que for possível. Claro. O meu olhar dentro da clínica, o que eu enxergo, o que eu escuto, é uma escuta. A escuta do aconselhamento pastoral e aquilo que eu vou dar de devolutiva é completamente diferente, às vezes, do que do ambiente da igreja, do consultório ou da igreja. Sim. Hoje em dia está muito na moda, inclusive vou abrir aqui um parêntese, para falar Fique à sobre a tal da psicologia cristã. Isso nem existe, né? Isso não existe, porque assim como não existe medicina cristã, não existe psicanálise cristã, não existe arquitetura cristã, não existe o que mais? Medicina veterinária cristã, engenharia cristã. Assim como essas outras profissões são ciência, a psicologia é uma ciência, ela está carregada do rigor científico, né? Então a gente precisa tratar cada coisa no seu lugar, dentro daquilo que for possível. Mas é claro que muito me ajuda, né? Quando eu vou fazer trabalhos de cura interior, quando eu vou fazer uma escuta, né? Acolher aquilo que a pessoa traz, né? A minha escuta hoje não é uma escuta... Não é ouvir apenas, não né? é só um ouvir, mas ela é uma escuta, eu diria, mais profissional. Sim. Nesse sentido, né? Claro. Todo pastor tem uma escuta profissional, mas a minha escuta, ela é uma escuta diferente. Eu não vou negar isso, né? Sim. Eu sei que a entrevistada é a pastora, mas como também ambos, né, somos teólogos, uma coisa importante que eu acho muito bacana nessa questão é a questão que o evangelho ele não tem a ver com o indivíduo no sentido da potência, nem no sentido do mérito, mas ele tem a ver com a graça. Então, nesse sentido, já a psicologia ela parte do indivíduo. Já o evangelho não. O evangelho é um ato de graça do Senhor Jesus, de Deus, né? Entregando o seu Filho por amor de nós. Então, eu acho muito interessante isso estar bem claro, né? No ambiente da igreja, de que o cuidado, né? A ética, o cuidado para que isso, como você também colocou, como tão bem você explicou, de não se misturar nesse ambiente, mas que sim, que ajuda, que colabora, né, no sentido dos afetos, no sentido do acolhimento, da escuta, né, de perto. Lembro que você gosta desse termo, né, de perto, né, no sentido dessa da proximidade com as pessoas. Quando eu estou falando de misturar, eu quero deixar claro que assim, é impossível separar as duas Cleides, as duas pessoas. Você é um indivíduo. Eu sou pastora e sou psicóloga, mas quando eu falo de misturar,
Por exemplo, na clínica, eu tenho que deixar, em alguns momentos, as minhas questões religiosas, aquilo que eu acho como filosofia de vida pra mim, Sim, que né? pode não ser pro outro. Pode não ser pro Claro. outro. Eu tenho muito cuidado com Isso isso. é importante. E também, como eu falei, de não misturar no sentido assim, estou vendo um membro com uma questão tal, uma ansiedade. Ah, vamos lá, que você não quer fazer um tratamento? Você não quer fazer um acompanhamento? Não, isso não existe. Por isso que eu tô falando dessa separação. Muito bom. Poxa, pastora Cleide e psicóloga Cleide, que conversa boa, né? Então, sim, né? A psicologia ajuda no ambiente da igreja, né? Muito. Né? Muito. Porque eu tô falando assim porque essa foi uma das perguntas colocadas sobre o assunto. A psicologia ajuda no ambiente da igreja? Sim. Então a gente entende que sim, mas com muito cuidado, né? Com muito respeito a tudo que está envolvido, né? Eu acho que todas as profissões, todo o conhecimento que a gente tem vai contribuir no reino. Se eu tenho conhecimento de música, se eu tenho conhecimento na medicina, olha que maravilha, você tem um médico na igreja. É verdade. Se ele puder contribuir de alguma forma. Os professores, né? Os professores são muito bem-vindos no ambiente da igreja. Todas as profissões, um arquiteto, um engenheiro, um biólogo, né? Um enfermeiro. Quando a gente tem alguém muito bom em culinária que ajuda nesse desenvolvimento. Um gastrônomo. Poxa, em qualquer área. E isso não estou falando só de quem tem formação superior, mas quem... um carpinteiro. Como ajuda? Uma pessoa que faz bolo. Todos nós, com aquilo que a gente e com aquilo com que os nossos saberes. Com os nossos saberes. Uma dona de casa. É verdade. Uma pessoa que foi mãe, dona de casa, cuidou da sua família. Quanta experiência tem para passar? Todos nós vamos, de alguma forma, contribuir para o reino de Deus. Basta que a gente tenha disposição e interesse nisso. É por isso que eu gosto muito no reino, né, de Deus usar a palavra partilha. Sim, porque nós partilhamos os saberes, né? Então eu quero agradecer aqui a pastora. Se você gostou desse pequeno bate-papo, eu adorei. Se você gostou desse pequeno bate-papo, se manifeste, né? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Ele é um vídeo exclusivo para o canal Palavra que Salva, lá no YouTube, né? Então assista mesmo, compartilhe, ativa o sininho, curte, dá o likezinho lá, tá bom? E não deixe de visitar a Gênesis. Isso aí, estamos lá para te receber. De braços abertos. Se despeça, pastora. Beijo no coração. Beijo no coração de todos. Até o próximo momento.